Olá, boa tarde, tudo bom? Vamos começar então a nossa semana, dando continuidade aí ao assunto relacionado à Ásia. Os objetos do conhecimento da aula de hoje se referem à sociedade asiática, os problemas ambientais desse território e algumas disputas geopolíticas que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, tá? Na aula presencial, na aula de sexta-feira, para quem está no remoto, nós já vamos dar início a uma revisão, tá? Um preparatório aí para a nossa segunda AE, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho aí, vamos ver um pouco sobre o continente asiático, um pouco da parte econômica, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre a agropecuária e a exploração dos recursos minerais, tá bom? Então, de forma geral, a grande maioria, da população asiática, ela ainda se concentra em áreas rurais, tá? Então, a grande maioria ainda se concentra em áreas rurais e vai desenvolver atividades que estão ligadas à agropecuária, tá? E à exploração também dos recursos minerais. Então, de modo geral, nós vamos ter essa concentração, um desenvolvimento ainda grande nesse setor. Então, a agricultura ela vai variar conforme o tipo de cultura, né? Qual que é o nível de tecnologia empregado nessa cultura? Qual que é o destino da produção, tá bom? Então, vai ter essas características. Se a produção é voltada para o mercado interno na Ásia, né, a gente vai ter áreas de cultivo com pouca tecnologia, mais voltada para a subsistência ou agricultura itinerante, como a gente pode observar aqui na Índia. A gente tem baixo nível de mecanização, a gente tem a utilização dos animais aqui para auxiliar nesse trabalho, e o emprego de mão de obra, em geral, familiar, tá bom? Então, está destacado aqui, eles vão utilizar pouca tecnologia, principalmente quando está voltado para o mercado interno, ainda adotam práticas de queimada, tá? Então, vão queimar a vegetação nativa para abrir novas áreas para cultivo, Nós vamos ter também o envolvimento da mão de obra familiar, como a gente falou, e geralmente temos um maior desenvolvimento em regiões mais pobres, tá? Os países mais pobres. Quando nós temos um mercado internacional, tá? A produção voltada para o mercado internacional. Então, a agricultura praticada, ela vai ter intensa mecanização, tá? Vamos ter o uso de técnicas modernas e também o uso de sementes selecionadas, tá? Aquelas sementes de melhor qualidade, visando o quê? Aumentar a produtividade. Então, essas são algumas técnicas. Aqui a gente pode observar, então, a gente sempre falando aí muito de Índia e China, A China aqui com o sistema de plantation, praticando aí em algumas áreas a monocultura, tá? Voltada para o mercado internacional, para exportação. Grandes áreas, então, os produtos em geral relacionados ao plantation aí, vão estar relacionados com café, algodão, tabaco, frutas, cana, chá, tá? Algumas das opções que a gente tem aí. Mão de obra barata ou até, em alguns casos, mão de obra escrava, tá? Pessoas trabalhando em condições críticas aí, em algumas áreas. Isso ocorre geralmente em países de clima tropical, tá? No continente asiático, aí as regiões em áreas tropicais vão ter esse maior desenvolvimento agrícola, como a gente está falando. Podemos mencionar também ainda a risicultura, tá? Que ocupa grandes áreas de plantio no continente asiático. Então, nós vamos ter o aproveitamento, aqui, a risicultura, a cultura do arroz, a gente vai aproveitar aquela característica que nós temos, principalmente nas áreas sul e sudeste do continente asiático, que são influenciadas pelo clima de monções, que traz ali no verão uma grande quantidade de chuva, então vai facilitar essas áreas alagadas aí para a prática da cultura do arroz, tá? A risicultura. Então, geralmente, planícies alagadas e relevo também irregular,
grandes áreas são destinadas a esse plantio, né? Nós vamos ter aí alguns destaques, os maiores produtores sendo então Índia, China e Bangladesh, tá bom? A pecuária, então a pecuária ela é praticada de forma extensiva, né? O que é essa característica extensiva? Então os animais, né? O gado, no caso, ele vai ficar solto no pasto, né? Ele vai em busca do seu alimento. Isso ocorre geralmente em regiões da Ásia Central, no Oriente Médio também, tá? E vai utilizar aí o tipo vegetal existente nessas regiões, né? O uso das estepes. Então, vai aproveitar essas estepes como pastagem para esses animais, tá bom? Então, uma característica que nós podemos observar aí. Então, aqui trazendo um pouco sobre a agricultura moderna, o Japão ele vai se destacar nessa área, juntamente com Israel, tá? Que são regiões, países desenvolvidos, eles têm uma pequena extensão territorial, então eles têm que investir bastante em recursos, né, para aumentar a produtividade. Então, eles se destacam por essa elevada produtividade, isso se deve ao emprego, né, cada vez maior de técnicas modernas, de um plantio intensivo, tá? Utilizando cada vez mais recursos para melhorar a produtividade nessas regiões. Então, como a gente falou aqui, as áreas são reduzidas e sem necessidade de acréscimo de terra, né? Porque tem um investimento na agricultura intensiva com emprego de tecnologia, então eles vão ter boa produtividade. Israel tem ainda a questão do clima semiárido, né? E ele também, pela questão climática, pela região reduzida, ele vai investir muito, então, no uso de tecnologia para conseguir uma boa produtividade, tá bom? Outro recurso que a gente pode falar é a exploração dos recursos minerais, né? No continente asiático, esses recursos são explorados, principalmente os minérios de ferro, ouro, estanho, cobre, tá? Petróleo, carvão mineral, gás natural. Então, eles são fundamentais, esses recursos aí, a exploração desses recursos para a economia da Ásia, tá? E aí, aqui a gente fala um pouquinho ainda de outros recursos aí utilizados, a pecuária. Principais rebanhos são os bovinos, suínos, bufalinos e ovinos, né? Na Índia nós vamos ter ainda a questão, principalmente ali, dos praticantes do hinduísmo, que são a grande maioria na Índia, né? Os bovinos, eles são considerados animais sagrados, né? Então, nós temos nessa região o maior rebanho não comercializável do planeta, né? Como eles são considerados um animal sagrado, eles não são consumidos pela população. Então, a vaca ela está associada à religião hinduísta, né, e ela é tida como um símbolo de fertilidade, né? Então, tem toda essa questão relacionada à carne, né? O que se tem em mente é que a população muçulmana, a pequena minoria ali, que seriam os únicos consumidores desse tipo de carne, tá? A China, aqui que a gente pode observar, produção de ovinos, bovinos e suínos, tem o maior rebanho para comercialização, né? Aí a gente pensa numa das maiores populações do planeta, né? Então tem que ter, né, grande produção de alimentos, de recursos. Então eles têm um grande rebanho aí para comercialização. Além disso, também tem a maior indústria pesqueira do mundo, tá? Só para a gente ter ideia aí dessa situação. A parte industrial, seus fatores iniciais. Então, o desenvolvimento industrial nos países asiáticos, tá? Então, nós temos uma grande atração de indústrias estrangeiras e isso tem feito que o aumento da produção e a exportação de produtos, né, tem aumentado aí a produção e a exportação de produtos e tem combinado também com altos investimentos em educação, em desenvolvimento, em tecnologia, tá? Então, nós temos essa questão, as indústrias estão muito voltadas para a produção e a exportação e isso tem aumentado aí o investimento nesse setor. A atração de indústrias estrangeiras em busca de mão de obra e matéria-prima mais baratas também, né? Isenções fiscais, leis trabalhistas que são poucos
pouco rígidas. Então, as indústrias têm se interessado em instalar nesses territórios, impulsionadas aí por essas questões, né? Essa facilidade de ter uma mão de obra barata, em ter incentivo fiscal, né? Redução de impostos aí. As leis trabalhistas são mais brandas também, né? São mais tranquilas. No Japão, nós podemos considerar aí entre os países asiáticos, tá? O Japão é o mais industrializado, tá? Apresentando modernos sistemas de produção associados à ampla oferta de mão de obra especializada e à tecnologia de ponta, tá? Então, o Japão se destaca aí como a região mais industrializada e destaca-se principalmente nos setores de informática, robótica, eletrônicos, tá? Então, a gente poderia destacar esses recursos aí. Então, trouxe aqui algumas regiões, a parte industrial que a gente tá falando aí. Na Índia, por exemplo, nós podemos destacar nas últimas décadas, né, um crescimento industrial considerável, sobretudo nesses setores aqui, ó, mecânico, têxtil, siderúrgico, tá? Microeletrônica, medicamentos e informática. Então, a Índia tem se destacado principalmente aí nas últimas décadas. Na China, nós temos elevados índices de crescimento, tá? Em boa parte graças ao quê? Mão de obra abundante e barata. A grande quantidade de matéria-prima também é outro fator e um mercado consumidor crescente que nós temos nessa região. Então, alguns destaques que a gente pode considerar siderurgia, equipamentos eletrônicos, setor têxtil, né, tem um alto consumo, setor automotivo, fertilizantes químicos, alimentos processados, telecomunicações, construção. Então, a China ela tem apresentado um grande desenvolvimento. Trouxemos aqui também a Arábia Saudita, que é uma das regiões maiores exportadores, né, exportadores aí de petróleo do mundo, que vem se desenvolvendo industrialmente e investindo principalmente na indústria petroquímica, tá? Então, eles têm aí refinarias e indústria petroquímica voltada para exportação na Arábia Saudita. Outro exemplo aqui que trouxemos, né, do desenvolvimento na Turquia, de áreas, né, no setor petroquímico, naval, automobilístico e têxtil. Então, se comporta mais ou menos dessa forma, né, as indústrias nesse setor. Aí a gente vai falar um pouquinho das disputas geopolíticas que ocorrem na China, na Índia, tá, em territórios ali do Paquistão. Esse assunto aí está na nossa página 211 do livro didático, tá? Então, o que a gente pode observar? A China e a Índia têm conflitos fronteiriços e disputa de hegemonia na região do Oceano Índico, no sul da Ásia, tradicional área de influência indiana, na qual a China vem cada vez mais se expandindo. Os dois países também têm conflitos com outros vizinhos e com alguns países relativamente distantes. A Índia trava disputas territoriais com China, Paquistão, Mianmar e Nepal, enquanto a China disputa territórios com Índia, Rússia, Vietnã, Japão, Nepal, Butão e Taiwan. Então, nós vamos ter vários conflitos, né, em áreas territoriais, principalmente nas divisas aí desses territórios. Esses conflitos aí vão ser das mais diversas formas, né, muitos influenciados as etnias, os grupos religiosos que nós temos aí, e nós vamos ter na China principalmente na parte oeste, né, fronteiriça ali com parte da Índia e do Paquistão, regiões, etnias, minorias, né, que vão aí enfrentar conflitos por áreas territoriais, né? Então, temos vários conflitos com várias regiões aí. As disputas mais graves ocorrem entre China e Índia, e entre Índia e Paquistão também. Há frequentes combates isolados nessas regiões de fronteira, com agravante de os três países, China, Índia e Paquistão, serem detentores de armas nucleares. Olha o alerta, né, pessoal?
Então, se a gente considerar o potencial, o armamento bélico dessas regiões, né, juntamente ali com outras regiões também da Ásia, Coreia do Norte, que tem um grande potencial de armas nucleares, então a gente teria um foco preocupante, né, um foco de tensão, que se os ânimos ali se alarmarem, se tiver qualquer conflito, então é uma situação muito preocupante, né? Porque todos ali são detentores de armas nucleares. Aí aqui, como a gente falou, cabe lembrar também que a Coreia do Norte, ela possui esse armamento também, o que significa que a Ásia, essa região da Ásia, é uma das mais perigosas do mundo, né? Podendo aí, caso tenha algum conflito maior, ter uma guerra catastrófica, né? Então, uma situação conflitante aí. A principal questão que envolve Índia e Paquistão, tá? São as áreas de fronteira que dividem a Caxemira. Então, uma região aí dividida em duas partes. Então, a parte norte vai pertencer ao Paquistão, né? E a parte sul, chamada oficialmente de Jammu e Caxemira, localizada no território indiano. Embora a maioria da população seja islâmica, a separação do Paquistão da Índia em 1947 ocorreu justamente devido às diferenças religiosas entre essas duas partes das ex-Índias britânicas, tá? Então, essa região da Índia, essas várias regiões, até 1947, né, por volta lá de 1947, ainda eram administradas ali pelas suas ex-colônias, né, pela Inglaterra, no caso. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, ali que as regiões foram desmembrando, né, deixando de administrar essas ex-colônias, cada território se tornando independente. E aí, por questões aí religiosas, nós vamos ter esses conflitos, né, nesse território aí denominado Caxemira. Na ocasião da separação, foi deflagrada então a Primeira Guerra, em 1947, quando a fronteira ficou demarcada. Em 65, houve a Segunda Guerra, após o Paquistão ter apoiado movimentos separatistas na Caxemira indiana. As tensões e os combates eventuais continuam a ocorrer nessa área, bem como os protestos e manifestações separatistas da população muçulmana na Caxemira indiana. Tá? Então, temos ainda na Caxemira indiana, a população que vive ali não é de religião hinduísta, como a grande maioria da população da Índia, né? Então, essa população ali se manifesta, e esse povo que vive ali na Caxemira, eles buscam ainda sua independência, mas independência não se aliando a nenhum desses territórios, não se aliando à China, Paquistão ou Índia, mas sim se tornando um território independente, tá? Então, nós vamos ter vários conflitos aí relacionados a isso. Aqui nós temos a paisagem na região desses conflitos aí, né, de Jammu e Caxemira, que fica aí na fronteira da Índia e Paquistão em 2014, né? Vale observar que é uma região montanhosa, né, uma região íngreme. E aí a gente vai ter uma série de interesses nessa região, né? A Índia visando o quê? O escoamento das suas mercadorias, porque imagina, um relevo que é tão íngreme, tão montanhoso, então apenas alguns territórios, algumas áreas vão facilitar esse escoamento. A China buscando interesse, né, se aliando ali de certa forma ao Paquistão, também porque ela não tem diretamente aí facilidade, acesso ao mar de modo mais fácil, né, por esses territórios. Então ela se alia ao Paquistão e fica aí contra os territórios da Índia. Então, para a gente observar, no nosso livro aí eu trouxe um mapinha que está na página 212, né, que mostra aí para a gente alguns conflitos que nós temos entre a China, a Índia, tá? Entre os territórios da China e a Índia, há vários pontos de tensão, como uma área situada a nordeste da Índia, a leste do Butão, tá? E ao norte de Mianmar. Então, esse território aqui é delimitado pela linha McMahon, chamada Arunachal Pradesh. Então, essa linha aqui foi delimitada por essa linha fronteiriça, tá?
Isso aí foi delimitado lá em 1914 pelo Império Britânico, só que é alvo aí então de conflitos. Todo esse território aqui ele é reivindicado pela China, tá? Então temos alguns conflitos aí já nessa região. Essa área pertence à Índia, mas é reivindicada pela China. Então a China busca a autonomia desse território. Por outro lado, existe o norte do Paquistão, na região da Caxemira, tá? Região da Caxemira aqui, que nós vamos ter outro conflito no extremo sudoeste da China, uma área que pertence à China, tá? E é reivindicado pela Índia. Então, esse pedacinho aqui é reivindicado pela Índia, mas está em território, né, chinês aí. Parte dessa área da Caxemira a oeste foi cedida à China pelo Paquistão. Então, fazia parte aqui do Paquistão, mas esse pedacinho foi cedido à China. O que a Índia contesta, outra parte a leste, foi ocupada por tropas chinesas, tá? Então, essa outra parte aqui foi ocupada por chineses e é reivindicada pela Índia, que afirma ser parte da Caxemira indiana. Então, olha só a quantidade de conflitos que nós vamos ter, né, entre esses territórios. O ano passado, inclusive, nós tivemos um conflito aí entre soldados chineses e indianos nesses territórios, né? Não se sabe o motivo exato do conflito, e aí por ser uma região montanhosa, não fria, né? Não conseguimos aí ter o socorro a esses soldados nessa região. Então a Índia informou que perdeu 20 soldados, né? A China não havia mencionado aí o número de soldados que tinha perdido, mas imaginem vocês, foi um conflito sem armas, né? Foi na pancadaria mesmo, utilizando pedaços de madeira, pedras, né? Eles entraram em conflito ali e houve essas mortes. Então, um foco de tensão constante, né? Que nós estamos falando. Existe ainda na parte norte aqui dessa região do Butão, né, uma pequena área da qual a China se apossou recentemente. Então a China tomou essa propriedade aqui quando ela começou a construir uma rodovia, tá? Essa estreita passagem aí é perto aí da região, de uma região muito montanhosa, né, a região do Himalaia. Então eles se apropriaram desse território aí que conecta várias regiões aí, Índia, Butão e China. Então, essa passagem aqui, que é considerada da Índia, né, de território indiano aí, conecta a parte mais desenvolvida a esse outro pedacinho aqui, né? Então, esse setor aqui é considerado o pescoço de frango, tá? É uma área estratégica para circulação a nordeste da Índia, então ter essa circulação. Então, tem uma área de interesse também aqui, né, dos indianos, muito intensa, porque é uma área estratégica aí. Então, essa região também ocorreu alguns conflitos militares, troca de insultos, tá? Então, a gente teve vários conflitos também relacionados nessa região. Então, só para a gente perceber aí a quantidade de conflitos que nós vamos ter nesse território, tá? Temos aqui ainda a delimitação do Tibete, tá? O Tibete, ele já buscou ali ser uma região autônoma da China, né? É a área que a gente fala que é conhecida como teto do mundo, por causa da sua grande altitude de relevo, né? Então, nós temos montanhas aí que chegam a 4.800 metros de altitude na região do Himalaia. Então, a partir do século VII, mais ou menos, tornou-se aí o centro do lamaísmo, né? Uma religião que tem origem no budismo e transformou o país em um poderoso reinado, tá? Então, é um motivo de cobiça dos chineses. Os chineses, então, buscaram, desde o século XVII, que esse território foi declarado soberano da China, independente da China, né? O Tibete lutou durante séculos por sua independência, que foi obtida em 1912,
Mas em 1950, a China, então, ordenou a invasão desse território, que foi novamente anexada à China, tá? A oposição tibetana foi derrotada em uma revolta armada em 1959. Por consequência disso, Dalai Lama, né, que é como se fosse um líder nesse território aí, ele teve que se refugiar em outro território. Ele é um líder espiritual, político, né, para os tibetanos, e ele teve que se refugiar para o norte da Índia e ficou exilado lá durante um período, tá? Então, o país se apossou desse território, né, e a China, então, é como se fosse o Tibete uma província da China. Então, são alguns problemas, alguns conflitos que a gente tem nesses territórios. Vamos lá, vamos dar continuidade. Outros alvos de conflitos que a gente pode observar na China vai ser o interesse no mar da China meridional, tá? China e Índia, eles também têm problemas ligados às águas. O rio conhecido como Brahmaputra, né, na Índia, e o Yarlung Tsangpo, na China, eles nascem do derretimento das geleiras na cordilheira do Tibete, tá? A região que a gente estava falando agora. E vai descer para o território indiano, tá? Vai desaguar lá no rio Ganges, esses rios. Então, a China, ela precisa muito de água para irrigação, né? E também eles estão expandindo sua rede elétrica no Tibete, tá? Então, eles vêm construindo uma série de represas e com isso eles estão fazendo o quê? Diminuindo a vazão dos rios, né? Diminuindo a vazão do rio a jusante, tá? Lembrando que a jusante vai ser em direção à foz, tá? E a montante em direção às nascentes. Só lembrando desses conceitos aí. Então, tem diminuído muito a vazão desses rios, né? A China fazendo aí essas obras para gerar energia com o recurso desses rios que vão percorrer o território indiano. Para piorar, então, eles anunciaram alguns projetos de desvio de parte das águas desse rio para abastecer os centros urbanos, né? Então, olha só a briga, né? O problema que eles estão enfrentando aí relacionado à água. A nascente está no Tibete, mas o rio ele vai passar em território indiano. Então, a China está fazendo o quê? Fazendo aproveitamento desse rio, só porque vai diminuir a vazão lá na Índia, né? O volume do rio ele vai ficar muito reduzido, então isso é um grande conflito. Então eles estão tentando fazer o desvio para usar essa água nos centros urbanos, né? E isso vai diminuir então a vazão, como a gente falou. Isso é intolerável para a Índia, né? A Índia acha isso aí um verdadeiro absurdo, né? A China desviar esse recurso que representa 20% das águas fluviais do país, né? E a Índia também tem usinas hidrelétricas utilizando o recurso desses rios. Então, se é desviado esse recurso para outra região, vai faltar água, vai faltar energia no território indiano. E aí o outro problema que trouxemos aqui é em relação à questão marítima. Então a China, ela reivindica todo esse território que está destacado aqui por essa linha em vermelho, tá? Essa linha de reivindicação da China. Então ela busca aí áreas, né, do Oceano Pacífico e o Oceano Índico, né? Porque ela diz que lá no passado encontrou-se mapas, informações que esse território fazia parte do território da China. E como que funciona isso, tá? A zona marítima, ela para cada território é como se fosse 200 milhas, né? O que está destacado aqui em azul. Que aquela região, aquele país pode explorar economicamente, tá? Então a China poderia explorar esse território aqui economicamente, o Vietnã, então temos a linha aqui que ele poderia explorar esse território, tá?
A Malásia, então, ela também tem esse outro território aqui, que são referente a 200 milhas. Isso foi definido através de um acordo, tá? Através de uma convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar. E aí a China reivindica todo esse território aqui, levando em consideração esses mapas antigos. Mas esses mapas, eles não têm referência, né? Eles não têm coordenadas geográficas, são mapas muito antigos que não têm as informações precisas. Então, aqui é uma área de conflito. A China tem utilizado, então, deixado aqui cada vez mais embarcações nesse território, né? Demonstrando aí todo o seu poderio. E os Estados Unidos, que também ajudavam aí a monitorar toda essa relação, eles têm saído cada vez mais desse território, tá? Então, nós temos formado alianças aí entre outras áreas, né? A Índia, o Japão e a Austrália têm buscado monitorar mais esse território. E aí temos ainda outras brigas aí, né? A questão dessas ilhas, né? As ilhas Spratly, que são alvo de interesse, então, de todos esses territórios também, tá bom? E aqui, só finalizando nossa aulinha de hoje, a China, ela vem investindo aí em vários projetos de construção lá no Paquistão, né, que é um dos rivais da Índia, e seus navios de guerra navegam constantemente pelo Oceano Índico. Então, a recente expansão naval chinesa se deve à pretensão de hegemonia da China na Ásia. Além disso, o Oceano Índico é a principal rota marítima de comércio internacional de petróleo. E a China hoje é o maior comprador desse recurso, né? Então, eles vêm buscando a China vem buscando se tornar uma superpotência, como a gente já falou, né? Então, eles têm investido pesado aí também em área marítima. E aí, olha só interessante, eles fizeram o lançamento de um navio de dragagem, né, em Jiangsu, na China, em 2017. Então, com 140 metros, essa draga é capaz de cavar e transportar trechos do fundo do mar para acumular e formar ilhas artificiais. Com essas ilhas, a China pode reivindicar o domínio sobre as águas, né, as 200 milhas ali que a gente estava falando, nas disputas com outros países. Olha só, criar uma ilha artificial para então ter direito a essas 200 milhas, né? E ter o direito de contestar ali, de entrar em conflitos ainda com os outros territórios. Então, é muito problema, né? Uma situação de muitos conflitos aí que vale a pena a gente estar acompanhando, porque tem sempre novos desdobramentos aí, esse assunto, tá bom? Por hoje, a nossa aulinha. Na sexta-feira, então, a gente começa a nossa revisão, tá bom? Estejam preparados e tenham todos aí uma ótima semana.